Ouça com fé a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Oremos mais uma vez, pede para Deus falar com você. Pai, estamos diante da sua palavra, e um momento aqui onde o Senhor nos ensina que o Senhor é o Senhor do sábado, o Senhor é o Senhor do repouso, o Senhor é o Senhor de tudo. Então fala pelo teu Espírito aos corações essa noite, trazendo fé e edificação à tua igreja, para a glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, parece que agora começou a ter algumas blitz na cidade. Você já passou em alguma esses dias? Sábado passado eu estava passando ali aqui na Rondon, e daí eu trazendo minha mãe para passar o sábado conosco, e eu escutei o policial falando: olha, para o Logan aí, porque ele está sem cinto. Eu falei: gente, será que eu estou sem cinto? Olhei e eu estava com cinto. Daí eu chamei o policial na hora, falei: olha, não, pode vir cá para o senhor ver, eu estou com cinto. Daí ele falou: você está fora da legislação, porque o meu cinto estava debaixo do braço. Aquele negócio incomoda aqui, não é? É ruim andar com aquele negócio no pescoço. Eu geralmente ponho debaixo do braço, eu não sabia que era proibido. Ele falou: você está sem cinto. Eu falei: nossa, o senhor quer mesmo me parar por causa disso? O senhor quer me complicar? Ele falou: quero. Para lá ainda que eu vou analisar outras coisas. Moral da história, ele me deu uma multa, e daí estava tendo outra blitz aqui na Hora Marcial essa semana. Daí eu parei: vou perguntar aos policiais. E perguntei para eles, eles falaram assim: olha, a gente não costuma dar multa por causa disso não, ele foi muito rígido com você. A gente não costuma parar por causa disso. Para que serve a lei para usar o cinto de segurança? Para proteger a vida. Mas às vezes nós corremos o risco, como os fariseus, de pegar toda a lei de Deus, que ela é para proteger a vida, e a gente ser tão pontual, tão rígido, que a gente na verdade não estava preocupado com a vida. De não estar preocupado com a vida, mas está preocupado com a regra como se ela fosse um fim em si mesma. Aquele policial ali não estava preocupado se eu tivesse um acidente, eu ia salvar a minha vida. Ele estava preocupado em cumprir a regra estritamente. Se a gente for ver os 10 mandamentos, foi por isso que eu li os 10 mandamentos na liturgia, em Êxodo 20, propositalmente, porque se a gente for ver a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela tem praticamente 4 propósitos. Primeiro, a lei de Deus é para nos mostrar como Deus quer que nós vivamos. A lei de Deus mostra a santidade de Deus, o caráter de Deus. A lei de Deus também ela serve para frear o nosso pecado. A lei de Deus serve para nos mostrar que nós não podemos ser salvos por nós mesmos,
que ninguém consegue obedecer estritamente toda a lei de Deus. Nós precisamos de um Salvador, alguém que cumpriu e obedeceu essa lei no meu lugar. A lei de Deus, ela serve também para agradar a Deus. Quando nós obedecemos a lei de Deus, nós estamos agradando a Deus. Mas o problema dos fariseus, que você viu que esse contexto de hoje, ele ocorre no dia de sábado. Os fariseus, eles estavam levando tão a sério as regrinhas, que na verdade eles não estavam preocupados com a vida. Para você ter uma ideia, os fariseus criaram 39 preceitos em cima do sábado. Porque essa colheita que os discípulos de Jesus fizeram foi no sábado. Veja o versículo 24, eles falam: advertem-nos os fariseus, vê, por que fazem isso que não é lícito aos sábados? Na lei de Deus ficava algumas espigas, parte da colheita no chão, para que quem não tivesse seu próprio sustento pudesse colher. Lembra do livro de Ruth, quando ela colhe espigas? O problema é que isso aconteceu no sábado, mas isso estritamente não era proibido, mas na cabeça deles eram. Para você ter uma ideia, eles criaram tantas leis que no sábado você não poderia andar mais do que 800 metros. No sábado você não poderia acender fogo. No sábado você não poderia iniciar uma tarefa que você não pudesse terminá-la. Por exemplo, no sábado então você não podia limpar a casa. Eles criaram tanta coisa que a lei de Deus, que era para o deleite do povo de Deus no seu Deus, passou a ser um negócio pesado. Algo que era para o povo parar tudo que estava fazendo para se deleitar em Deus, passou a ser um peso, porque tinha tanta regra. Como que você consegue se alegrar com tanta regra assim? Não tinha jeito. E para um fariseu, para um judeu, as duas marcas que você era crente era essa. 3 na verdade: se você era circuncidado, se você obedecia os preceitos do sábado e se você jejuava 2 vezes por semana. Ou seja, eles não estavam preocupados com a sua espiritualidade interna, com a sua relação com Deus. Eles estavam preocupados com aquilo que outras pessoas pudessem ver. Mas na verdade, irmãos, nós vamos ver hoje aqui que o nosso coração, eu e você, anseia por um sábado. O sábado, na verdade, ele significa repouso, ele significa descanso, ele significa deleite. Quando diz que Deus fez as coisas em 6 dias e descansou no 7º dia, não é que Deus estava cansado. Você acha que Deus se cansa como a gente de alguma obra? Não, é que Deus, ele acabou, e ao acabar a sua obra, ele parou para admirar a sua obra, para se deleitar na sua obra. Então quando Deus dá a lei para Moisés, mas o sábado vem antes de Moisés, ele deu o sábado para Adão e Eva, é para que eles pudessem ter um dia para se deleitar, para repousar em Deus, para que eles pudessem admirar Deus, olhando a criação, se relacionando com Deus. O nosso coração anseia por um sábado, por um descanso, por paz. O nosso coração anseia por salvação. Você já viu quando chega na sexta-feira e você está lá no trabalho 5 horas da tarde, o que o pessoal fala? Sextou. Por que sextou? Porque você vai descansar no final de semana. O meu e o seu coração anseia por um sábado, por um descanso. Como eu disse, para nós hoje, o sábado seria um dia de nos deleitarmos em Deus, de aproveitar o fruto do nosso trabalho. Imagina se você tivesse que trabalhar todo dia. Imagina se hoje, domingo, fosse dia de trabalho. Quantos de nós aqui teríamos forças para vir para esse culto? A nossa EBT, a nossa escola bíblica hoje talvez não teria ninguém, porque estaria todo mundo trabalhando. Deus deu um dia de descanso para que nós pudéssemos nos deleitar nele, para que nós pudéssemos descansar e ver e colher o fruto do nosso trabalho. E toda a lei de Deus, ela visa o bem. Por exemplo, olha o versículo 27. Capítulo 2, versículo 27, o Senhor Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
O sábado existe para nos servir. O sábado existe para que nós possamos descansar, para que nós podemos contemplar a Deus. O sábado existe para o bem. Olha o capítulo 3, versículo 4, o que Jesus pergunta para eles. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Toda a lei de Deus visa o bem. E calma que nós vamos falar, eu vou explicar para vocês por que hoje nós descansamos no domingo, calma. Mas nós não somos como os fariseus. Quando nós entramos no descanso verdadeiro, na verdade, todo dia é dia de descanso, porque o nosso coração já está pacificado em Deus. Calma que nós vamos chegar lá. Mas toda a lei de Deus visa a vida, visa o bem do homem. Inclusive hoje, o domingo. O domingo hoje, eu vou explicar por que o domingo é para o final, fica curioso aí. Mas o domingo também é um dia de descanso, é um dia que nós não devemos nos preocupar com os nossos próprios interesses. Em Isaías capítulo 58, versículo 13, Deus exorta o povo, porque eles deixavam de se deleitar em Deus no sábado, e eles estavam trabalhando também naquele dia. Domingo não é dia de trabalho, domingo é dia de descanso, domingo é dia de contemplar as obras de Deus, domingo é dia de estar na igreja, não é dia de nos preocuparmos com os nossos próprios interesses, é o dia de buscarmos ao Senhor com mais força, porque temos mais tempo para isso. Mas não somos como os fariseus. A lei de Deus existe para manter a vida. Tem profissionais que precisam trabalhar no sábado, no domingo. Por exemplo, hoje o Mazinho disse que foi lá no UAI. Imagina se os médicos estivessem lá falando: olha, nós estamos obedecendo a lei de Deus. Os policiais precisam trabalhar hoje. Há várias profissões que precisam trabalhar no domingo, e a vida, a manutenção da vida depende disso. Nós não somos como os fariseus, que criam regras em cima de regras. Mas, meus irmãos, Deus pediu para nós que nós valorizássemos o domingo. Tem uma história de um corredor chamado Eric Liddell. Ele era filho de missionários presbiterianos, e ele era corredor daquela prova de 100 metros rasos, sabe? E ele disputou a Olimpíada de 1924, que foi em Paris, se eu não me engano. Ele era especialista nos 100 metros, e ele tinha um grande concorrente na época, que se chamava Harold Abrahams. E o dia da final dos 100 metros caiu em que dia? Caiu no domingo. E daí ele disse assim: eu não vou competir porque eu já estou satisfeito em Deus, não porque eu acho que é proibido, mas eu quero honrar ao Deus nesse dia de descanso, porque eu não preciso dessa vitória para ter uma identidade, para ser alguém e para ser reconhecido. O seu adversário, Harold Abrahams, ele falou assim: a minha vida, quem eu sou, depende desses 10 segundos que eu vou correr. Ele não correu no dia de domingo, porque já estava descansado e para honrar o dia do Senhor. O que aconteceu? O adversário dele correu e ganhou. Ele foi correr a prova de 200 metros e de 400 metros, que não era a sua especialidade. Na de 200 metros ele ficou com a medalha de bronze. Na de 400 metros, que não tinha nada a ver com a prova de 100 metros, quem entende um pouquinho aqui de atletismo e esporte sabe que é totalmente diferente. Ele ganhou a prova e bateu o recorde mundial da época, porque ele já estava descansado no Senhor, não precisava trabalhar naquele dia para provar que era alguém. Meus irmãos, mas vejam que o grande problema aqui desses homens não era o sábado, não era a lei de Deus. O grande problema deles, na verdade, era o coração deles. Porque aparece quem nessa história? Diz que os discípulos de Jesus colheram espigas naquele dia, e os fariseus eles estão fazendo o que é proibido. E Jesus explica para eles assim: vocês não viram o que fez Davi com os seus servos, que quando estava com fome, entraram na casa do sumo sacerdote e comeu os pães da proposição, que não é lícito comer?
Pela lei de Deus era proibido comer os pães que ficavam na casa da proposição, que só o sacerdote poderia comer. Mas a lei de Deus, ela não existe para ser apenas regrinhas. A lei de Deus existe para a proteção da vida. E diz que Davi e os seus servos entraram na casa e comeram os pães. E Jesus fala: vocês não conhecem as Escrituras? Davi não fez isso? Está aqui agora quem é maior do que Davi. Porque o problema daqueles homens não era a lei de Deus, era o seu coração. Aparece ali na sinagoga depois um homem da mão ressequida. E Jesus usa o exemplo desse homem da mão ressequida para mostrar que, na verdade, ali estava cheio de corações ressequidos. Jesus curou aquele homem como um exemplo para mostrar que, naquele grupo, os corações dos homens eram ressequidos. Irmãos, porque eles estavam preocupados com o quarto mandamento, mas diz que agora eles tentam tramar contra Jesus a morte de Jesus. Eles não estavam preocupados com a vida. Veja no versículo 1 do capítulo 3, no versículo 2: estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Eles sabiam que Jesus tinha poder para curar aquele homem, então eles ficam olhando ali, sabendo que tinha um homem deficiente ali com a mão ressequida, aquela mão que não estica, sabe, aquela mão com problema. E daí diz que ao invés deles torcerem, Jesus vai curar mais um, Jesus vai abençoar esse homem, diz que eles estão olhando para ver se Jesus curaria, para acusar Jesus. O problema ali não era daquela mão, o problema ali era daqueles corações. Irmãos, o versículo 6 diz que eles começaram a tramar agora como que eles iam tirar a vida de Jesus. Como que pode alguém se preocupar tanto com a lei de Deus e ser tão maldito assim, de querer matar um homem como Jesus? E eles preocupados com o quarto mandamento, mas querendo quebrar o sexto mandamento, sem nem se preocupar, porque eles preferem a regra do que a vida. Eles estão preocupados com as regrinhas da religião e não com a vida humana. Irmãos, esses últimos tempos de política, de coronavírus, mostrou o quanto que a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade não está doente apenas de gripes e coronavírus que deu. Os últimos tempos têm mostrado que a nossa sociedade é um coração ressequido, que na verdade nós não estamos preocupados com a vida, nós estamos preocupados com as regras e com o lado da ideologia que nós defendemos. Vocês não perceberam isso não? Quando morre alguém de um certo grupo político, o outro grupo político comemora. Vocês não veem isso nas redes sociais? Morre alguém desse certo grupo político, a turma de cá comemora. E morre alguém de cá, a turma de cá comemora. A morte não é para ser comemorada, é para ser lamentada, porque ela é fruto do pecado. Irmãos, parece que na época que os picos de morte do Covid estavam altos, parece que tinha os corona lovers, você ouviu isso? Parece que as pessoas comemoravam os altos índices, porque aqueles altos índices seria a favor do que a minha ideologia acredita. E depois que lançou a vacina, parece que um outro grupo torcia para que a vacina não desse certo, para que a vacina matasse as pessoas. O nosso coração, a nossa sociedade é uma sociedade doente, não com as mãos ressequidas, mas com os corações ressequidos. Como pode, de um lado, dizer que bandido bom é bandido morto, e como pode, de um outro lado, dizer que uma mulher tem que matar o seu filho se vai atrapalhar a sua vida no ventre? Os dois lados celebram a morte. Os dois lados estão preocupados com a sua religião ideológica, não estão preocupados com a vida. Portanto, esses últimos anos nós vimos como o nosso coração, essa sociedade é uma sociedade doente e precisa de um encontro com aquele que pode curar os corações. Mas vamos olhar para nós um pouquinho? Talvez nós viemos à igreja como os fariseus, cumprimos as leis de Deus.
Talvez, como eu li hoje os 10 mandamentos, talvez você está ali muito bem nos 10 mandamentos, você honra seu pai e sua mãe, você fala a verdade, você tem guardado o dia do Senhor, você vem sempre à igreja no domingo. Mas será que nós estamos preocupados com a vida das pessoas? Será que nós nos preocupamos com aqueles que estão morrendo lá fora, morrendo principalmente sem Cristo Jesus? Será que nós somos como esses fariseus, que queremos que as pessoas entrem para a igreja e comecem a obedecer as mesmas regrinhas que nós obedecemos? Será que nós não somos meio fariseu, não? Será que nós estamos preocupados com as vidas das pessoas que estão lá fora, morrendo principalmente sem Jesus? Talvez hoje o seu coração precise ser tocado por esse que cura mãos e corações ressequidos. Irmãos, aqueles homens então estão ali tão endurecidos, que Jesus, ao curar aquele homem, Jesus cura aquele homem. E agora no versículo 6, acompanhe comigo o versículo 6. Alguém lê para mim, por favor, o versículo 6? Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como o tirariam. Agora eles querem matar Jesus, aqueles que estão tão preocupados com a lei de Deus. Fariseus nós já sabemos quem são, já falei muito deles aqui. Vou falar para vocês quem são os herodianos. Como que pode ter uma aliança dessa? Como que os homens odeiam Jesus e querem matar Jesus? Herodianos eram os que seguiam Herodes. Ao contrário dos fariseus, eram aqueles homens progressistas, que para eles não existe lei. Os herodianos são os progressistas de hoje, aqueles que não existe pecado, que não existe verdade, que não existe lei, que eu posso viver do jeito que eu quero, que não existe salvação porque eu não preciso de um Salvador. Como que pode haver uma aliança entre aqueles que levam tão a sério a lei de Deus, de forma errada, mas levam, e aqueles que para eles não existem lei? Se juntam agora os legalistas com os liberais. Eles se juntam agora por causa do ódio contra Jesus, porque Jesus requer para si aquilo que os homens odeiam. Para os religiosos, Jesus diz: a religião de vocês, as boas obras de vocês não é suficiente, vocês precisam de mim. Isso para eles é uma ofensa. Para os liberais, os progressistas, Jesus diz: existe uma lei e vocês precisam obedecer essa lei, e porque vocês não obedecem, vocês também precisam de mim. E ao ouvir que todos precisam de Jesus, liberais e legalistas odeiam Jesus, porque no nosso coração uma rebeldia contra Deus. Nós achamos que podemos ser salvos por nós mesmos. Há uma rebeldia contra a lei de Deus, que nós achamos que Deus não tem nem que botar o bedelho na minha vida. E esses dois tipos de visões têm entrado dentro da igreja. Tem entrado dentro da igreja aqueles que acham que são bons porque obedecem à lei de Deus, mas também na igreja há aqueles que acham que ninguém deve se meter com a vida dele, que ele vive como quer e ele não deve satisfação a ninguém. Ambos se juntam contra Jesus. Esse grupo hoje seria mais ou menos... Há dois grupos que querem matar Jesus hoje. Há dois grupos muito fortes que odeiam a igreja de Jesus, que são esses liberais e legalistas. Se você olhar na missão Portas Abertas, procura lá depois, missão Portas Abertas. Em janeiro agora eles lançaram a lista dos maiores perseguidores da igreja no mundo. Os maiores perseguidores da igreja do mundo são os islâmicos, que são os legalistas. Para o islâmico ele é salvo porque obedece à lei de Deus. E o segundo grupo maior perseguidor da igreja é o comunismo, os herodianos, submissos ao ditador Herodes e que acham que Deus não existe, que religião é o ópio do povo. São esses dois grupos, o comunismo e o islamismo, são os que odeiam Jesus hoje.
e, se pudessem, matavam Jesus. Nós temos que tomar cuidado para não flertar com nenhum desses grupos, porque ambos odeiam Jesus e a sua igreja. Jesus, então, agora, meus irmãos, ele começa a caminhar à sombra da cruz. Fariseus e herodianos nunca mais deixaram Jesus em paz a partir desse momento. E isso nos mostra que seguir a Jesus custa caro, porque o nosso Senhor, ele não foi amado nesse mundo por todos. Lembra por quem que ele foi amado? Por publicanos e pecadores, nos quais ele se assentava à mesa com eles. Seguir a Jesus hoje, vocês têm que estar disposto a ser odiado por legalistas, mas também por herodianos liberais. Jesus começa agora a caminhar à sombra da cruz, porque nós sabemos na história bíblica dos evangelhos que no final eles conseguem o que eles querem, mas na soberana vontade de Deus eles levam Jesus para a cruz do Calvário, pensando que derrotou Jesus, mas no terceiro dia Jesus derrota esses homens, derrota Satanás e nos dá a sua vitória, a sua ressurreição e a sua vitória sobre Satanás. Amém. Os homens não podem vencer Jesus. O islamismo não vai vencer Jesus e a sua igreja. O comunismo não vai conseguir parar a igreja. Ele para a igreja na China, na Venezuela, na Albânia, na Bulgária por alguns anos. Depois Deus movimenta o negócio, porque todo eleito de Deus vai ser alcançado pelo Senhor. Não pode pregar nos países islâmicos? Não pode? Irmãos, eu fui missionário em Mianmar, um país comunista, e eles botaram tanto medo para nós entrar lá, que eles falavam assim: você não pode nem falar aqui que é missionário, nós entramos com visto de turista. E eles falavam para nós, lá quase não existe igreja. Nós fomos trabalhar com um grupo, que esse grupo, ele evangelizava dando curso de inglês para monges budistas. O curso funcionava a semana inteira, domingo era o culto. Cheguei lá no culto, tinha mais de 80 pessoas, monges budistas convertidos, que conheceram o Evangelho de Jesus. Eu voando para ir embora, Deus falou assim comigo: existem países fechados para pessoas, mas não existem países fechados para o Espírito Santo e para o Evangelho. Existem corações ressequidos para mim entrar no seu coração, mas não existe um coração tão duro que Deus não possa quebrar com a sua palavra. Nada pode vencer Jesus. Mesmo quando os homens matam ele, ele ressurge no terceiro dia, onde nós vemos a sua vitória. Meus irmãos, mas por que então hoje nós não guardamos o domingo, o sábado? Por que o domingo? Veja o versículo 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus, ao dizer que é o Senhor do sábado, ele está dizendo que ele é o Senhor da criação. E Deus deu o sábado para que o homem descansasse na velha aliança, no pacto das obras, no Velho Testamento. Jesus, quando veio ao mundo, a obra de Jesus é de recriar o mundo, é recriar uma nova humanidade, recriar o homem. E Jesus, ele descansa da sua obra de recriação, de salvação, no domingo, quando ele ressurge, quando ele vence a morte. Ele termina a sua obra, ele descansa no domingo. Por isso, no Velho Testamento, os homens trabalhavam para descansar. Significava o quê? Eu tento pelas minhas obras fazer o que agrada a Deus para descansar. Em Cristo, nós já entramos na semana descansados, porque Jesus é o Senhor do descanso. Em Jesus é que nós encontramos o descanso, o repouso que a nossa alma precisa. É no Senhor Jesus que nós encontramos salvação. É nele que nós encontramos deleite em Deus. O sábado, então, meus irmãos, é uma pessoa. O sábado é Jesus. Por isso que todo aquele que está em Cristo hoje já está descansado.
Ninguém põe a sua cabeça no travesseiro em paz sem Jesus. Ninguém deita, ninguém chega na sexta e fala sextou com alegria sem Jesus. Mas quem está em Cristo já está no sábado do Senhor. Quem está em Cristo já encontrou salvação. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, a parte A, diz o seguinte, só ouça: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Olha o versículo 9 do capítulo 4 de Hebreus: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso. O nosso sábado é Jesus. Todo aquele que está em Cristo já está descansado. Esse versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. A tradução literal no original seria: resta um sábado para o povo de Deus. Então nós já podemos deitar a cabeça no nosso travesseiro e saber que há um lugar de repouso, há um lugar de refrigério, há um lugar onde os nossos pecados foram perdoados, há um lugar onde eu sei que a minha dívida com Deus foi paga, há um lugar onde eu sei que eu tenho a vida eterna, há um lugar onde eu tenho paz. Esse lugar é quem? Esse lugar é o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós guardamos o domingo, não como os fariseus, por favor, porque nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, que descansou da sua obra, terminou a sua obra no domingo. Portanto, meus irmãos, Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso pão da proposição que Davi precisou comer no sábado. Havia 12 pães ali onde o sumo sacerdote ficava, representando as 12 tribos de Israel. Jesus é esse pão que nós podemos chegar sem medo e comer. Jesus é esse que alimenta o seu povo, que alivia o seu povo. Portanto, nós temos que pensar hoje se nós temos uma religião ou se nós estamos em Cristo. Se você já entrou no descanso do Senhor. Se você não entrou no descanso do Senhor, você vai continuar buscando esse descanso em outras coisas. Você vai continuar buscando esse descanso ou na religião, ou em realizações humanas, ou num relacionamento. E deixa eu te falar, não há descanso fora de Jesus. Milionários se matam por desespero, porque eles procuram descanso nas suas realizações, mas não há descanso, porque só há descanso no Senhor do sábado, aquele que cumpriu o sábado no nosso lugar. Mas hoje, meus irmãos, você precisa, como esse homem que Jesus cura no versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Olha o versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Não tem ninguém aqui com a mão mirrada, né? Ressequida, graças a Deus. Mas talvez o seu coração está precisando de ser tocado pelo Senhor essa noite. Talvez você ainda não entregou a sua vida para o descanso. Talvez você está atribulado ainda. Talvez ainda você não se posicionou. Porque o que é vir para o meio? Ele tinha que vir para o meio da sinagoga. Todo mundo veria o seu posicionamento. Você precisa se posicionar, meu irmão. Você precisa vir para o meio, deixar a vergonha, deixar a timidez, deixar as coisas deste lado. Lembra de Mateus na coletoria, quando Jesus chama ele? Ele deixa tudo na coletoria e segue Jesus. Você precisa hoje vir para o meio. O que é isso? Você precisa se posicionar. Você vai entrar no descanso do Senhor, ou você vai continuar tentando pelas suas boas obras, continuar tentando nas realizações deste mundo ser feliz, ter paz, ter deleite? Você não vai encontrar. Não tente, não perca tempo. Venha para o meio hoje.
para que Jesus toque o seu coração, porque o nosso coração é muito ressequido. Irmãos, meditando nesse texto, Deus me confrontou. Quem aqui como eu já viu algum assaltante e o outro reagir ao assalto e o assaltante ser morto e comemorar a morte daquele assaltante? Eu já fiz isso. O coração de um crente não pode celebrar a morte. O meu coração também precisa do toque do Senhor. O nosso coração é ressequido. Mas a boa notícia é que essa noite Ele pode tocar o seu coração. Essa noite você pode entrar nesse sábado do Senhor, e quem entra no sábado do Senhor está descansado para sempre. A eternidade é um grande domingo. A eternidade, nós todo domingo estamos aqui tendo um ensaio da eternidade, onde nós louvamos a Deus, onde há alegria, onde há comunhão, onde há perdão. Então eu quero te chamar hoje, venha para o meio, se posicione. Tem que ter um posicionamento na sua vida, senão você não é curado pelo Senhor. Eu quero te propor agora orar. Nós vamos cantar uma música que fala justamente isso. Há um lugar, há uma pessoa que é o nosso descanso, que pode curar o nosso coração. Comece a fazer a sua oração, meu irmão.